que é esse manejo de pastagens, né? Qual que é o ponto que a gente tem que encontrar? Então, o manejo de pastagens é a gente encontrar o ponto ótimo entre a qualidade e a quantidade de forragem. Então, não só contar com a qualidade, né, um pasto com uma qualidade muito alta, mas que ele é pouco produtivo. E também não posso ter uma quantidade grande de forragem que já está um pasto passado. Então, não vai, dependendo, né, aí de cada situação, vai ser ruim de alguma forma, de uma forma ou de outra. Então, o objetivo de fazer o manejo de pastagem é potencializar o desempenho animal. Por quê? Você vai encontrar esse ponto ótimo entre a qualidade e a forragem e a quantidade de forragem, que você está fornecendo uma quantidade adequada para o consumo dos animais, que isso é de extrema importância, né? A gente sabe aí que 60% a mais, até 90% do desempenho dos animais, ele é um resultado do consumo do animal, então a quantidade é importante para fornecer a quantidade necessária que o animal tem que consumir, mas também fornecer um pasto de boa qualidade. E aí, aqui eu digo que não é encontrar o máximo da produção de forragem, né? Justamente por causa disso, porque na maior parte dessas vezes o máximo da produção de forragem ele vai ser uma forragem já passada. Então é a otimização da produção de forragem, tá? Porque na otimização é onde eu vou encontrar esse ponto ótimo entre qualidade e quantidade. Mas como que eu vou fazer isso? Qual que é o ponto ideal que eu encontro esse ponto ótimo, né, de qualidade e quantidade? E aí, também eu coloco aqui que tem diferença, né, entre a taxa de lotação e a capacidade de suporte. Então, não adianta eu só falar que a taxa de lotação da fazenda está boa, sendo que não está sendo respeitada a capacidade de suporte. Então, qual é a capacidade de suporte desse pasto? Se você me falar que o pasto X da fazenda está com uma lotação de 1,2. Será que é boa? Uma lotação boa para qual época do ano? Qual que era a capacidade de suporte que esse pasto aguentava? Eu estou colocando mais animais do que poderia colocar? Se for isso, essa taxa de lotação não é boa. Então, a taxa de lotação ideal é aquela que respeita a capacidade de suporte e que não degrada pasto. Então, o pasto ele tem que ser sustentável. E essa sustentabilidade, né, do manejo de pastagem a gente vai encontrar respeitando essa capacidade de suporte. Então, dentro da fazenda, os principais pontos que a gente tem, né, para a gente verificar manejo de pastagens, água e suplementação. Então, assim, se a gente levar em consideração esses três pontos, não tem como a gente falar que os animais não vão desempenhar bem. Por quê? Você está fornecendo pasto de boa qualidade, está fornecendo a quantidade ideal que o animal deve consumir, você está fornecendo água de qualidade e em quantidade também. Então, muito importante, não só fornecer água de qualidade, mas em quantidade suficiente. E também a suplementação. Então, os animais estão sendo suplementados de forma correta, de acordo com a época do ano, dentro da estratégia nutricional que foi traçada para aquele lote, eles estão com espaçamento de coxo suficiente para aquele tipo de suplemento. E aqui eu não falo só suplemento proteico, proteico energético, ou até entrando aí numa recria intensiva, né? Quantidade maior de ração. Mas eu digo também do próprio suplemento mineral. Então, esses animais, eles estão consumindo o que deve consumir? Tá? Então, se a gente juntar esses três fatores, são os principais para a gente trazer um bom desempenho e trazer resultados para a fazenda. Tá? Então, tem que ter foco dentro do que você está avaliando dentro da fazenda. A gente não adianta pensar que a gente vai avaliar muitos fatores ao mesmo tempo e o beabá que deveria estar sendo bem feito não está sendo feito. Então,
trazendo primeiro esses 3 pontos para a gente corrigir e tocar, né, de forma certa, de forma consistente, e depois a gente passa para os outros pontos necessários, tá? Então, aqui a gente tem que adotar essa pressão de pastejo compatível com a capacidade de suporte.